Tem algumas atividades que nós fazemos que parecem que têm vontade própria, né? Como o exercício, que às vezes dá certo no verão e dá tudo errado no inverno. Ou a dieta, que parece que está indo tudo bem até alguém convidar para ir comer fora. E parece até que nós perdemos o controle sobre essas atividades e ficamos reféns do que acontece por fora para que nós consigamos fazer essas atividades da forma adequada. E aí caímos naquele famoso problema de consistência. Eu não consigo ter consistência em atividade X, eu não consigo ter consistência em atividade Y. Mas nós nem sempre pensamos que atividades em circunstâncias diferentes são praticamente atividades diferentes. E hoje nós vamos explorar como diferenciar uma atividade em uma determinada situação da mesma atividade em outra determinada situação pode te ajudar a ter mais consistência nessa atividade. Nós geralmente consideramos as atividades como algo fixo, né? Eu quero fazer exercícios, eu quero fazer dieta, eu quero estudar, só que nós esquecemos de levar em consideração o ambiente em que ela está inserida também. Ou seja, fazer exercícios quando está quente é uma coisa, fazer exercícios quando está frio é outra coisa. Manter a dieta quando está sozinho é uma coisa, manter a dieta quando está com a galera numa pizzaria é outra coisa. Estudar quando está num momento calmo é uma coisa, estudar quando todo mundo está arrumando motivos para sair de casa e te chamando para ir junto é outra situação. Ou seja, diferenciar as dificuldades da atividade em si das dificuldades que o ambiente e o momento que essa atividade está inserido traz também. Pegando o exemplo do exercício, o exercício em si já tem as próprias dificuldades dele. Você tem que aguentar a dor, você tem que aguentar ali o tempo que você precisa fazer o exercício, você tem que se locomover até o local que você vai fazer exercício, ou tirar um tempo para fazer em casa, enfim, essas são as dificuldades que a própria atividade já te entrega. E quando nós estamos falando sobre problemas com consistência, o problema normalmente não está em começar a atividade, uma vez que você já faz ela. O problema é conseguir fazer essa atividade independente do cenário e das situações externas dessa atividade. Que no caso, aí nós entramos naquela situação que fazer exercício no calor geralmente é mais fácil do que fazer exercício no frio, porque o frio também traz dificuldades específicas. E para pessoas que não gostam de calor, o calor vai trazer dificuldades específicas. Aí cada um adapta para os seus gostos pessoais. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho problemas com frio. Tanto que nesse inverno eu acabei perdendo alguns dias de treino por causa disso. Fazer exercício para mim quando está quente é uma coisa mais tranquila. Às vezes acontece de ter uma gripe, de ter alguma preguiça, mas é uma situação mais tranquila de retomar. Mas quando está frio, aí adiciona mais uma camada. E nesse caso, que eu perdi alguns dias, eu tive um período de gripe, e aí veio o frio em cima, então aí desculpa perfeita, né? Ah, nossa, estou com gripe, nem era gripe de fato, né? Acordei espirrando, nossa, mas tá frio, então deixa pra amanhã. Só que amanhã também tava frio, e daí deixa para outro dia, e nisso foram 3 semanas, mas enfim. Então aqui o que me prejudicou foram as condições externas ao exercício em si. O problema não era fazer exercício, era fazer exercícios nessas condições. Então nós podemos deixar a parte do exercício de lado ou da atividade que você queira fazer, dieta, estudo ou qualquer outra coisa que você queira manter consistência, e pegar só a parte que traz a dificuldade. No caso que eu falei dos exercícios, o frio. Aí seja ela qual for, o clima, o ambiente, as pessoas, qualquer outra coisa que esteja fazendo com que você saia da consistência daquela atividade. E às vezes essas dificuldades do ambiente se misturam. Como eu falei do caso dos exercícios, foi frio junto com um período que eu acordei espirrando, aí junto com preguiça, e daí junta tudo isso, acaba travando a atividade de vez. Mas poderia muito bem ser só uma coisa específica, né? E outra coisa curiosa sobre consistência é que nem sempre são situações do ambiente que vão gerar essa falta de consistência, mas às vezes questões psicológicas também geram. Como, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, no começo eu não travo. Só que conforme eu vou fazendo aquela atividade e aquilo vai ficando mais sério, vamos dizer assim, vai ganhando forma, eu vou vendo que eu consigo fazer aquilo, que aquilo vai se tornar algo maior, isso acaba gerando um certo medo e as coisas travam. Como quando uma pessoa pratica um hobby e ela gosta desse hobby, sei lá, o hobby dela é fazer artesanato. E aí ela gosta disso, ela faz esse hobby, e aí, em algum momento ela pensa em transformar isso em uma atividade profissional. E aí, quando ela pensa nessa questão da atividade profissional, às vezes vem essa questão da responsabilidade, essa questão de fazer acontecer, de fazer dar certo, etc. E essa pressão adicional acaba gerando a trava na atividade que ela fazia tranquilamente antes. Então, eventualmente, se você não notar nada externo, não é clima, não é pessoa, não é ambiente, não é coisas que acontecem fora, às vezes são coisas acontecendo dentro.
É bizarro pensar que nós nos sabotamos naquilo que nós falamos que nós queremos, mas o cérebro funciona dessa forma. Às vezes ele considera coisas subconscientemente que ele não coloca no consciente, e aí nós ficamos falando que nós queremos alguma coisa, só que por dentro ele está nos protegendo de alguma coisa que ele não nos avisa o que é. Então ele está protegendo de algum medo, de alguma insegurança, de alguma situação que ele considera que lá na frente aconteça, só que ele não está nos avisando agora. Então fica aquela sensação de que, putz, eu quero, mas não faço. Eu queria muito isso, mas eu estou me sabotando. E é exatamente essa sensação que passa, porque o cérebro simplesmente não quer compartilhar informações que ele está pensando conosco. Mas independente do problema ser externo ou interno, a questão é focar nesse problema que é externo à atividade em si. Porque em condições normais a atividade já é feita, ela não precisa ganhar foco agora, ela já está resolvida, vamos dizer assim. O problema é a parte em que ela entra em outro contexto que nós não conseguimos manter nesse contexto específico. E aqui entra naquele famoso livre-arbítrio das duas opções, né? Ou resolve, ou aceita que vai ser assim. Não existe opção certa, tá? É bem do que você preferir mesmo. Você pode definir que você vai fazer exercícios apenas quando estiver quente? Com certeza. Mas isso te deixa confortável? Isso te faz chegar nos objetivos que você quer? Se não, como eu vou fazer exercícios especificamente no frio? Quais são os problemas que o frio traz? Quais são as questões que me impedem de manter a consistência dos exercícios exatamente no frio? No meu caso dos exercícios, por exemplo. Um problema que eu tenho é com o frio diretamente, eu não sou o maior fã de frio do mundo, então eu já fico mais lento, mais preguiçoso naturalmente, principalmente para fazer coisas que exigem se mexer ou precisam sair de casa, mas eu defini que para os meus objetivos eu preciso fazer exercício no frio e paciência. Só que resolver o frio em geral não é uma coisa que dá para fazer, afinal fica frio e fica calor e paciência, né? Nós podemos lidar com ele, não tem como banir o frio em si. Mas um dos maiores problemas que eu tenho em relação a exercícios é principalmente nos exercícios abdominais em que eu preciso deitar num colchonete gelado, que não é exatamente agradável, entre outros problemas, mas vamos focar em um só. E uma coisa que eu notei que aumenta esse problema é que meus exercícios estavam, um usava o colchonete, outro não usava, daí voltava a usar o colchonete, não, daí parava. E o que acontecia? Eu esquentava o colchonete no momento, aí levantava, daí o colchonete esfriava, daí eu ia fazer o outro exercício, ele estava gelado, aí eu levantava de novo, aí ia fazer outro, enfim. O que eu fiz? Eu simplesmente mudei a ordem dos exercícios para fazer todos os exercícios que precisam do colchonete em sequência, ou seja, eu esquento o colchonete lá no primeiro exercício e faço toda a série. Aí depois eu faço os outros exercícios que não precisam do colchonete. Isso já reduziu muito o meu problema. Os outros problemas do frio e da preguiça e etc., eu vou ter que conviver com eles. E é isso. Vou ter que entender que a minha atividade ela é mais importante do que a dificuldade dessas situações e vou ter que fazer assim mesmo. Se eu quisesse ir um pouco mais a fundo, eu poderia colocar um aquecedor para deixar o clima um pouco mais agradável, mas para o meu caso não é necessário. Só ter feito essa mudança na ordem dos exercícios já está funcionando bem no momento. E note também como às vezes nós deixamos de fazer as coisas por uma coisa besta, né? Era só eu mudar a ordem dos exercícios que isso ficava mais gerenciável. E claro, além desse ajuste, eu trabalhei um pouquinho com a motivação também, lembrando que eu tenho o objetivo de resolver essa questão dos exercícios até o final do ano, então se eu deixasse para resolver solo no final do ano, provavelmente não daria tempo, então eu teria que fazer essa atividade mesmo estando frio, isso deu uma motivada a mais para enfrentar o frio. Mas foram todos ajustes pequenos, assim, não foi nada absurdo. Às vezes nós ficamos procurando fórmula mágica, coisas que mudam completamente a nossa vida, e às vezes um detalhe bocó resolve todo o problema que nós estamos tendo. Mas independente do problema que você esteja tendo, a pergunta é essa: como eu vou fazer isso com essas adversidades? Voltando lá nos exemplos, se eu estou fazendo dieta, tudo certinho, mas eu tenho problema quando alguém me convida. Beleza, eu vou tentar resolver isso dizendo para a pessoa que eu não vou, eu vou tentar resolver isso mantendo o controle indo naquele lugar, o que é melhor para eu fazer naquela situação? Ou aceitar que eu vou sair da dieta, ir mesmo assim. Todas essas são opções válidas, tudo depende daquilo que é mais importante para você e que você também consiga fazer. Lembrando também que prioridades na vida acontecem. Às vezes nós não conseguimos fazer tudo aquilo que queremos. Às vezes nós temos que escolher entre ficar termicamente confortáveis ou fazer exercícios. Nós temos que escolher entre a dieta
ou sair com o pessoal, nós temos que escolher o estudo ou sair passear também. Nem sempre nós conseguimos fazer 100% daquilo que nós gostaríamos. Às vezes sacrifícios são necessários. Mas independente da escolha, o que importa no fim do dia é você deitar a cabeça no travesseiro tranquilo com a escolha que você fez. Ou pelo menos menos desconfortável.